Oi, galera, boa tarde. Finalmente fechando essa quarta semana de funções inorgânicas, né? Vimos ácidos, bases, óxidos e, por fim, sais. A gente fecha as funções, mas ainda fica faltando a gente ver as reações inorgânicas. A gente deu uma passada por algumas reações quando falou sobre óxidos, vai fazer aqui também hoje menção a algumas reações referentes aos sais, mas ainda tem uma aula específica para isso, tá? Então já foram 4 semanas de aula, né, nesse tema, e hoje, graças a Deus, a gente fecha que ninguém aguenta mais. Algumas características dos sais, muito óbvio que eu vou falar, mas, né, geralmente os sais possuem gosto salgado, né, óbvio. Porém, existem alguns poucos sais que têm sabor doce ou amargo, né? São algumas exceções. Uma outra característica bem importante dos sais é que eles conduzem eletricidade quando estão em meio líquido ou aquoso, pois são compostos iônicos, e compostos iônicos conduzem nessas duas possibilidades, né? Quando estão líquidos ou quando estão em meio aquoso. Uma das coisas mais importantes que a gente vai ver sobre os sais é que eles são formados a partir de uma reação de neutralização, onde se mistura um ácido e uma base, formando sal e água. Isso aqui tem que virar mantra, tá, gente? Aquela coisa assim, tem que internalizar, cai pra caramba, reação de neutralização. Não cai só em questões de química inorgânica, né? Se você pegar uma questão de termoquímica, pode aparecer, se você pegar uma questão de estequiometria, né? Então, outras matérias lá na frente, soluções, então, nem se fala, né? Então, outras matérias lá na frente vão utilizar desse recurso. Então, é uma das reações mais importantes que a gente vai ver. Ácido mais base dá sal e água, ok? E aí a gente tinha falado que os ácidos possuem pH menor do que 7, que as bases possuem pH maior do que 7. E aí, como a gente chama de reação de neutralização, né? Porque como a gente está misturando dois compostos que possuem características opostas e quando se juntam elas se neutralizam, a gente pensa que o pH desse sal vai virar um pH neutro, igual a 7. E não é bem isso que acontece, tem que fazer uma análise um pouco mais profunda para tomar essa decisão. Então, se a gente reage um ácido forte com uma base fraca, o sal final ainda vai carregar características daquilo que era mais forte, nesse caso, o ácido. Então, a gente forma um sal com caráter ácido. Já se a gente reagir o contrário, né? Um ácido fraco com uma base forte, agora o sal vai possuir características básicas, porque ele vem daquilo, essas características vêm daquilo que era mais forte na reação. E, por fim, se a gente reagir ambos forte, ácido forte mais base forte, aí sim a gente forma um sal neutro, que é o caso do NaCl, que a gente tem aqui em cima como exemplo. O ácido clorídrico HCl é um ácido forte, o NaOH é uma base forte, então quando os dois se misturam, reagindo, eles vão formar um sal neutro. Tá? Então a gente não pode generalizar e dizer que os sais possuem pH igual a 7, pH neutro. A gente tem que fazer essa análise um pouquinho mais profunda. Coloquei aqui também alguns exemplos que a gente vê no nosso dia a dia de alguns sais. Acho que na hora que a gente fala sal, a gente logo remete, a cabeça da gente vai lá no sal de cozinha do NaCl. Porém, existem 500 outros, né, mais do que isso, sais. Tá? Então, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A água sanitária é o hipoclorito de sódio, né? Se você pegar aí o rótulo de alguma água sanitária, você vai ver essa informação. O carbonato de cálcio, ele é encontrado no mármore, no calcário, em outras pedras também. E uma das aplicações do CaCO3 é que ele é utilizado para correção de acidez de solo. Então, se você quer fazer um plantio de determinada cultura e você percebe que seu solo
percebe que o seu solo está muito ácido. O que você tem que fazer? Você tem que corrigir, né, aumentar o pH, né, tornar ele um pouquinho mais básico, diminuindo a acidez, e aí você pode usar o CaCO3 para isso. E por que a gente consegue fazer a correção da acidez do solo desse jeito? O CaCO3 ele veio do CaOH2, que é uma base forte, e do H2CO3, que é um ácido fraco. Então, as características predominantes no sal são da base que era forte. Então, se eu quero corrigir a acidez do solo, eu posso colocar ele no lugar, né? E o sulfato de cálcio, que é usado para fabricar giz de quadro e gesso. Tá? Então, algumas aplicabilidades que aparecem em algumas questões também. A definição a gente já tinha visto, mas vale a pena a gente recordar. Segundo Arrhenius, os sais são aqueles compostos que em meio aquoso se dissociam, e lembra que a gente já tinha discutido a diferença entre ionizar e dissociar? Eles se dissociam porque eles são compostos iônicos formados por metal mais ametal. Assim como as bases. Bases em meio aquoso também dissociam, porque também são compostos iônicos. Diferentemente dos ácidos que em meio aquoso se ionizam, porque são compostos moleculares, fazendo ligação covalente. Tá? E eles liberam pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Por quê, gente? Se tem como único cátion H+, é um ácido. Se tem como único ânion OH-, é uma base. Então, a gente precisa ter cargas positivas e negativas diferentes de H+, e de OH-. Coloquei aqui alguns exemplos de dissociação. KCl, cloreto de potássio, pode dissociar em K+, e Cl-. O potássio fica com carga positiva porque ele é da família 1 da tabela periódica, então ele possui NOx mais 1. Já o cloro fica com carga negativa, já que ele é da família 17 da tabela e tem NOx menos 1. O sulfeto de cálcio, CaS, vai se romper separando o cálcio do enxofre, onde o cálcio assume uma carga 2+, e o enxofre uma carga 2-. Isso acontece porque o cálcio é da família 2 da tabela, então tem NOx mais 2, e o enxofre é da família 16 e possui NOx menos 2. Perceba que nesses dois casos a gente consegue uma neutralidade no final. Eu tenho duas cargas positivas e duas negativas, uma positiva e uma negativa. No carbonato de magnésio acontece a mesma coisa. O metal se separa do ânion. Então, se a gente tiver um composto ternário, ou seja, um composto formado por 3 elementos, o primeiro elemento é sempre o nosso cátion, é sempre um metal. E o central mais os oxigênios formam um ânion composto, que é o nosso pacotinho, né? Então, vai virar Mg2+, magnésio é da mesma família que o cálcio, né, família 2, então eles possuem o mesmo NOx. Para zerar, o CO3 tem que dar NOx, tem que ter NOx 2-. Além disso, a gente já tinha visto que pacotinho de carbono possui NOx 2-. Então, se você recorre a conhecimentos adquiridos anteriormente, você consegue fazer isso daqui certinho, até perceber se você estiver fazendo alguma coisa errada. Aqui, por último, eu tenho o sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Aqui a gente consegue claramente ver a regra da cruz sendo desfeita, né? Eu vou falar da regra da cruz daqui a pouquinho, mas a gente consegue perceber se esse 3 está aqui embaixo é porque, na verdade, ele veio lá de cima, lá do alumínio. E se esse 2 está aqui é porque ele veio lá de cima do SO4. Então, desfazendo a regra da cruz e tomando cuidado que eu só estou podendo levar esse valor para cima porque ele está entre parênteses aqui, né, fora do parênteses, eu fico com 2 Al3+, e 3 SO4 2-. Esse 2 e esse 3 aparecem na frente para fazer o balanceamento. E, além disso, eu também consigo a neutralidade, porque fazendo 2 vezes 3, 6 positivas, 3 vezes 2, 6 negativas. Falando então um pouquinho sobre a formulação desses sais, a gente vai fazer o uso de novo da regra da cruz. Eu sempre vou ter um metal e um ametal, um metal com carga positiva ou ametal com carga negativa, e eu vou cruzar na hora de formar a fórmula do meu sal. Coloquei aqui alguns exemplos.
né, na hora de fazer esse cruzamento. E aqui embaixo só uma ressalva. Toda vez que você puder fazer a simplificação desses índices, você tem que fazer, tá? É obrigatório. Então, aqui a gente teria, na hora de cruzar, CA2 e SO42. Então, a gente consegue cortar, ok? Solubilidade dos sais. Essa tabela ela é um saco de decorar, digamos assim, porque tem muita coisa nela, né, e algumas exceções. O que essa tabela mostra pra gente? Mostra que todo sal que tenha ânion, nitrato, clorato e acetato são solúveis, sempre solúveis, eles não possuem exceção. Então pode ser nitrato de cobre, nitrato de cálcio, nitrato de sódio, é sempre solúvel. Clorato de potássio, clorato de cobre, clorato de ferro, acetato de sódio, qualquer sal vindo desses ânions sempre vai ser solúvel. Cloretos, brometos e iodetos também são sempre solúveis, porém, quando estiverem ligados a prata, mercúrio e chumbo, são insolúveis. Está vendo que é exceção? Eles sempre são solúveis, porém, quando estiver ligados a esses metais, é uma exceção, eles vão ser insolúveis. E o nome que a gente dá para esses sais insolúveis, esses sais que se formam e se formam sólido, né? É o nome de precipitado. Okay? Reações de precipitação são aquelas que formam alguma coisa sólida, né? Insolúvel. Tá? Os sulfatos também são sempre solúveis, porém, quando estiver ligada a cálcio, estrôncio, bário e chumbo, serão insolúveis. É uma exceção à regra. Então, aqui é como se a gente tivesse a regra geral, né? E aqui a gente tem as exceções à regra. Então, se você tem sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário, sulfato de chumbo, eles são insolúveis. Mas se você tem sulfato de cobre, se você tem sulfato de sódio, sulfato de lítio, né, o sulfato combinado com outros metais que não sejam esses, a gente pode dizer então que eles são solúveis, tá? Mas se for com esses quatro, a gente vai dizer que eles são insolúveis, ou seja, precipitados. Já os sulfetos são sempre insolúveis, menos quando estiver ligado a essa série de metais. Qualquer outro sal também vai ser insolúvel, menos se estiver ligado aos elementos da família 1 da tabela e ao amônio. Então, uma dica legal, ao invés de ficar gravando, decorando aqui algumas coisas, é pensar que toda vez que está ligado a um metal da família 1, ou ao amônio, o NH4+, ele é sempre solúvel. Então, muita questão você consegue matar desse jeito, ok? A nomenclatura do sal, ela deriva da nomenclatura do ácido, né? Então, o ácido termina com hídrico se for um ácido sem oxigênio, pode terminar também com oso ou com ico se for com oxigênio. E aí o sal correspondente do hídrico vai terminar com eto, do oso vai terminar em ito e do ico vai terminar em ato. É aquela famosa frase, né, aquele famoso macete do bico de pato, perigoso mosquito, com ácido clorídrico não me meto, né, para lembrar aí essa transição. Então, a gente vai ter o nome do sal sempre derivando do nome do ácido, com as terminações correspondentes, eto, ito e ato, e o nome do metal, que é o nome do cátion que está acompanhando. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho um sal sendo formado a partir do ácido clorídrico. O nome dele, então, vai ter que terminar com eto. Então, ele é o cloreto de sódio. Nesse segundo caso, eu estou reagindo o ácido nitroso, então o sal vai ter que ter nome terminado em ito, então é o nitrito de potássio. Nesse caso, eu tenho o H3PO4 reagindo, que é o ácido ortofosfórico ou simplesmente ácido fosfórico, e ele forma o fosfato, né, o ortofosfato. Percebam que a parte inicial do nome
vem do ácido, e a parte final do nome do sal vem da base, porque é o nome do metal que a base tinha. Vamos separar então a nomenclatura para ficar mais fácil em nomenclatura de sais sem oxigênio e com oxigênio. A gente sabe que ácidos sem oxigênio terminam com hídrico, né? A gente já estudou isso. Ácido clorídrico, bromídrico, fluorídrico, iodídrico, cianídrico, sulfídrico, né? A gente já sabe dar esses nomes. Então, tirando o hidrogênio, a gente vai ter o ânion correspondente, que é o ânion que vai terminar em eto. Né? Todo ácido sem oxigênio termina com hídrico. Então, um sal sem oxigênio vai terminar com eto, né? A correspondência. Aqui, então, eu tenho o Cl-, que é o cloreto, o Br-, que é o brometo, o flúor-, que é o fluoreto, o iodo-, que é o iodeto. Perceba que todos eles têm carga NOx-1, porque esses 4 elementos são da família 17 da tabela e essa família tem NOx-1. O cianeto também tem NOx-1, né, que é o CN junto do nitrogênio, e o sulfeto tem NOx-2, porque o sulfeto é da família 16 da tabela. Então, se a gente pega qualquer um desses ânions e combina com um metal, que é um cátion, né, tem carga negativa, tem carga positiva, fazendo a regra da cruz, a gente consegue formar um sal. A nomenclatura dos sais com oxigênio, né? Escrevi aqui errado. Vou corrigir aqui rapidinho, gente, para ficar bonitinho. A nomenclatura dos sais com oxigênio, então, vai derivar daquele macetezinho que a gente já tinha visto quando a gente estudou os ácidos, que é o macetezinho do ácido padrão, do não como bolo claro, só pão sírio, né? Quando a gente fazia esse macete, a gente montava 3 colunas. A coluna do meio é a da frase do macete, não como bolo claro, só pão sírio. A primeira coluna é de hidrogênio, já que para ser ácido precisa começar com hidrogênio, e a última coluna é de oxigênio, já que a gente está falando de ácidos e sais com oxigênio. Um macete para lembrar a quantidade de hidrogênios que o ácido vai ter é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E dos oxigênios é 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então são 4, 3 e 3, 4. A gente sabe que esses ácidos do macete, que são chamados de ácido padrão, terminam com ico. E aí, pela correspondência, né, que a gente tem aqui repetido de novo, o ico vira ato. Então, fazendo aqui a retirada do hidrogênio e pegando só o ânion, a gente vai ter o NO3-, que é o nitrato, o CO3-2-, que é o carbonato, o BO3-3-, que é o borato, ClO3-, que é o clorato, SO4-2-, sulfato, PO4-3-, fosfato, SiO4-4-, silicato. Então, fazendo a correspondência do ico vira ato, a gente consegue chegar nos ânions oxigenados que têm a capacidade de formar sal por meio da regra da cruz. Uma coisa muito importante, gente, é lembrar do NOx dos pacotinhos, né? Por que aqui no NO3 a gente tem o NOx-1, né? Desfazendo aqui a regra da cruz, se é HNO3, tem o índice 1 acompanhando o hidrogênio, a gente vai jogar lá para cima. H2CO3, eu vou pegar o 2 aqui que está acompanhando o hidrogênio e vou jogar lá para cima. E lembra que pacotinho de nitrogênio tem NOx-1 e pacotinho de carbono tem NOx-2? Então faz sentido a gente desfazer a regra da cruz para chegar no NOx que aquele composto precisa ter. Para H3BO3 a mesma coisa, se tem um 3 acompanhando o hidrogênio é porque lá em cima tem um 3-. E é válido para todos os outros. Só um adendo, né, que a gente já tinha falado isso também, no macete não aparece nem bromo e nem iodo, mas como a gente sabe que cloro, bromo e iodo são da mesma família, família dos halogênios, família 17 da tabela, a gente sabe que eles se comportam da mesma forma. Então, se o clorato é o ClO3-, o bromato é o BrO3-, e o iodato é o IO3-. Tá? Então, a partir de 1, a gente consegue formar os outros.
Tá, a gente já sabe os sais sem oxigênios que terminam em eto e sabe os sais com oxigênio que terminam em ato. Como que a gente vai fazer para descobrir os outros? Lembra que a gente pegava esse padrão e comparava a quantidade de oxigênios que tinha na molécula, né? A partir do padrão, se tivesse um átomo de oxigênio a menos, terminava com oso. Se tivesse 2 átomos de oxigênio a menos, terminava com hipooso. E se tivesse um átomo de oxigênio a mais, terminava com pertananã, ico. A gente vai trocar esse ico e esse oso por ato e ito. Então, agora com um oxigênio a mais, vai ser o per-ato. Com um oxigênio a menos, vai ser o ito. Com 2 oxigênios a menos, vai ser o hipo-ito. A gente troca a terminação, mas o jeito de fazer o nome é basicamente o mesmo. Coloquei aqui alguns exemplos. BaCl2, como não tem oxigênio, termina com eto, é cloreto de bário. Perceba que a gente sempre começa o nome pelo segundo termo e depois volta no primeiro. KBr, sem oxigênio, termina com eto, então vai ser brometo de potássio. O NaF, que é usado em pasta de dente, né, para colocar flúor, uma suplementação de flúor na pasta de dente. É o fluoreto de sódio, não tem oxigênio, então termina com eto. Aqui a gente já tem um probleminha, né, porque a gente tem o Fe e 2, Fe e 2. O que acontece aqui? O ferro é um metal de transição, a gente falou disso já nos óxidos, já nas bases. Os metais de transição, eles possuem inox variável. Então, a gente precisa dizer, informar no nome desse composto qual NOx ele tem. Então, eu poderia chamar isso daqui de iodeto de ferro 2 ou de iodeto ferroso. Essa primeira nomenclatura ela é muito mais fácil, né, de se fazer, a gente está vendo o número aqui, e tem que tomar cuidado, gente, porque pode aparecer essa segunda nomenclatura. A gente falou lá quando a gente estudou as bases que os metais de transição têm 2 NOx diferentes. O maior NOx do elemento termina com ico e o menor termina com oso. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Como no nosso caso é mais 2, o menor vai terminar com oso. A LCN3 é o cianeto de alumínio, né? Não tem oxigênio, então cianeto de alumínio. Esse 3 aqui, gente, ele não precisa aparecer no nome, né? Esse 3 está aqui porque o alumínio é da família 13, então tem NOx mais 3, na hora de cruzar esse 3 aparece aqui, né? Mas eu não preciso indicar isso. Quando eu falo cianeto de alumínio, já fica subentendido que um 3 tem que aparecer ali por conta do NOx do alumínio. CuS. O cobre também é um metal de transição que possui NOx mais 2 e mais 1. Então, nesse caso, como eu sei que o enxofre é um elemento da família 16 e tem NOx menos 2, o cobre para zerar tem que ter NOx mais 2. Então, eu posso chamar de sulfeto de cobre 2 ou de sulfeto cúprico. Sulfeto cúprico, porque se ele tem NOx mais 1 e mais 2, e nesse caso é o 2, é o maior, termina com ico. O AgCl é o cloreto de prata, e lembra que mesmo sendo metal de transição, a prata possui NOx fixo sempre mais 1, então eu não preciso falar cloreto de prata 1. A gente sabe que é 1, né? Ficaria repetitivo e redundante. Outros elementos que também possuem NOx fixo: prata mais 1, zinco e cádmio mais 2 e bismuto mais 3. ZnCO3. Aqui, ó, a gente já passa a ter sal com oxigênio. Se a gente volta, né, lá no macete, a gente vê que o CO3 2- já é o carbonato, porque ele deriva, né, do nosso ácido carbônico, ico virando ato, né? Então, fazendo aquele macetezinho lá, a gente consegue perceber que esse é o carbonato de zinco. E da mesma forma, zinco tem NOx fixo mesmo sendo metal de transição, então não pode chamar de carbonato de zinco 2. O 2 é totalmente dispensável. A gente sabe que o H4P2O7
é o ácido pirofosfórico. Então, agora, ICO terminando em ato, vai ser o pirofosfato de sódio. A UClO3, 3. A gente sabe que o ClO3 é o clorato, né? Derivou lá do HClO3, que era o ácido clórico, então vira o clorato. Então, esse vai ser o clorato de ouro 3, já que o ouro é metal de transição, eu preciso informar esse NOx em número romano. Ou também pode ser chamado de clorato áurico, porque o ouro pode ter NOx mais 1 ou mais 3. Como no nosso caso é o maior NOx, mais 3, vai terminar com hipo. A LPO3. Aqui já muda também um pouquinho de figura. Por quê? O padrão é PO4 e aqui a gente tem um átomo de oxigênio a menos. Então agora a gente tem o ito, a terminação ito lá da nossa tabelinha. Então esse é o fosfito de alumínio. Li2SO4. O SO4 veio do ácido sulfúrico H2SO4. Transformando hipo para ato, vira sulfato de lítio. O ouro aparecendo aqui de novo, só que agora o ouro vai ter NOx mais 1, vai ter o menor NOx. Então a gente tem aqui, como eu sei disso? A gente não sabe que o pacotinho de nitrogênio NO2 tem NOx menos 1? O ouro então vai ter NOx mais 1. Então nitrito de ouro 1 ou nitrito auroso. Aqui a gente colocou áurico porque o NOx era 3, agora a gente está colocando auroso porque o NOx é 1. KClO4. O padrão é ClO3. Se agora eu estou colocando um átomo de oxigênio a mais, então vai virar o perclorato de potássio. FeBrO3. O padrão é BrO3, mas agora eu tenho BrO. Eu tenho 2 átomos de oxigênio a menos. Então, isso significa que a gente tem o hipobromito, né? Quando eu tiro um oxigênio, vira ito. Quando eu tiro 2 oxigênios, vira o hipoito. Então, hipobromito de ferro 3, né? Já que esse 3zinho aparece aqui, ferro 3. E também pode ser o hipobromito férrico. O ferro tem NOx mais 2 ou mais 3, como aqui no nosso caso a gente tem o maior, mais 3 vai terminar com I. A GiO4, a gente sabe que o padrão é IO3, então se eu estou colocando um átomo de oxigênio a mais, vira o periodato, né? Perato, periodato de prata. CsBr2, a gente sabe que o padrão é BrO3, tirando um oxigênio vai terminar com ito, então é o bromito de césio. Na4P2O5, a gente sabe que o H4P2O5 é o ácido pirofosforoso, oso vira ito, então é o pirofosfito de sódio. Existem outros tipos de sais, a gente vai ver aqui a classificação, como identificar, e já ver a nomenclatura deles também. Então a gente tem com possibilidade os sais ácidos, que também podem ser chamados de hidrogenossais. Faz sentido, né, a gente ter os sais ácidos também chamados de hidrogênio, já que a maior característica do ácido é possuir hidrogênio, né, começar com hidrogênio e em meio aquoso liberar esses hidrogênios em forma de H+. Então, os sais ácidos são aqueles que apresentam hidrogênios ionizáveis em sua estrutura. Então, aqui a gente já tem um sal com 4 elementos, o cátion, o ânion e no meio tem aqui um hidrogênio que é característica dos ácidos. A gente tem também aqui KHSO4, a mesma coisa, 4 elementos, o cátion, um ânion e um hidrogênio sobrando ali no meio. Para dar nome para esses compostos, e existem algumas possibilidades, a gente pode chamar de carbonato ácido de sódio, então a palavra ácido aqui indicando que está sobrando um hidrogênio, ou hidrogenocarbonato de sódio, hidrogênio fazendo menção ao hidrogênio,
ou, que é o nome vulgar desse composto, que é o bicarbonato de sódio. E aí tem que tomar muito cuidado aqui que bi não vai significar 2, né? Não é prefixo multiplicador para indicar 2 vezes. O bi aqui está indicando a presença do hidrogênio. Bicarbonato de sódio aparece muito nas provas, né? Aquela fórmula que tem que estar na ponta da língua. Ele é muito utilizado, né? É vendido em supermercado, utilizado como fermento, em várias coisas na cozinha, na limpeza da casa, né? Ele tira cheiro, né? É um bom produto. O KHSO4 é o sulfato ácido de potássio ou o hidrogênio sulfato de potássio, ácido e hidrogênio fazendo menção ao hidrogênio, ou também pode ser chamado de bisulfato de potássio. E o bi aqui também fazendo as vezes da presença do hidrogênio. A gente, como tem sais ácidos, também podemos ter sais básicos, que também podem ser chamados de hidroxissal. E também faz sentido usar essa nomenclatura de hidroxi, porque a característica das bases é possuir íons hidroxila OH-, terminar com OH e liberá-los em meio aquoso. Então, a gente diz que sais básicos são aqueles que possuem hidroxilo na sua estrutura. Então, CaOH2 tem o cátion, tem o ânion e tem uma hidroxila perdida aqui no meio. O alumínio OH2Cl, a mesma coisa, a gente tem o cátion, o ânion e a gente tem aqui no meio 2 hidroxilas. O primeiro a gente pode chamar de cloreto básico de cálcio ou de hidroxicloreto de cálcio, o básico e o hidrox fazendo menção da presença da hidroxila. Esse daqui, como a gente tem 2 hidroxilas, eu posso chamar de cloreto dibásico de alumínio ou de dihidroxi de alumínio, dihidroxicloreto de alumínio. Esses 2 tipos de sal, tanto ácido quanto básico, eles são formados no que a gente chama de neutralização parcial, que é a nossa próxima aula. O que acontece? Uma hidroxila da base reage com um hidrogênio ionizável do sal, do ácido, formando uma molécula de água. Né? Aqui, por conta do balanceamento, eu tenho 2 hidroxilas, porém eu tenho 3 hidrogênios. Isso significa que um hidrogênio vai sobrar. Não tem hidroxila suficiente para formar uma terceira molécula de água. Mas isso é conversa para a nossa próxima aula. A gente pode ter também sais duplos, que também podem ser chamados de mistos, que são aqueles que derivam de 2 ácidos ou de 2 bases diferentes. Como assim? São aqueles sais que possuem 2 cátions ou 2 ânions. Né? Nessa nossa primeiro exemplo, a gente tem o potássio mais e o sódio mais. E aqui a gente tem o cloro menos e o bromo menos. Né? Então, a gente tem 2 cátions e aqui a gente tem 2 ânions. E aí, para dar um nome, a gente pode falar que ele é duplo, né? Eita. Voltando aqui. A gente pode chamar de sulfato duplo de sódio e potássio, ou de cloreto brometo de cálcio, né? E juntando ali os pedacinhos. Por último, a gente tem os sais hidratados. Os sais hidratados, eles possuem moléculas de água associadas a ele, né? São sais que cristalizam com uma ou mais moléculas de água unidas em volta dele, né? E a gente precisa também indicar essa água na nomenclatura. Essa água, ela tem o nome de água de cristalização ou água de hidratação, né? Ele está ali envolvendo a molécula. Então, CuSO4 é o sulfato de cobre 2 ou sulfato cúprico. Como tem as moléculas de água associadas, eu tenho que chamar de sulfato cúprico penta-hidratado. Eu preciso fazer menção a isso, porque vejam a diferença. Coloquei aqui a foto do sulfato de cobre 2 sem água, que a gente chama de anidro, né? Então, o contrário de hidratado é anidro. Ele é branco,
é um pó branco. Já o sulfato cúprico, sulfato de cobre 2 pentaidratado, a gente tem um cristalzinho com essa tonalidade de azul, né? Então, olha como que muda as características da substância. Tem até um experimento bem legal, que a gente pega um pouquinho do sulfato de cobre 2 anidro e começa a gotejar água e na hora o sal hidrata e fica azul. Fechamos, gente, então, nossas 4 funções inorgânicas e na próxima a gente entra mais na parte de reações. Mesmo já tendo falado um pouquinho sobre elas, como cai bastante, é bom a gente focar um pouco nelas também, ok? Bons estudos, beijinho e até a próxima.